Glória a Jesus. Então, Jesus, né, irmãos, ele, em João capítulo 8, né, versículo 31 e 32, ele disse, né, irmãos, aos judeus, né, que creram nele, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né, irmãos? Então, precisamos a cada dia entender que necessitamos de Jesus em todas as coisas, irmãos. Até nas coisas mínimas, nós precisamos de Jesus. Ele sempre nos dá, somos necessitados, dependentes dele, irmãos. Aqui em João capítulo 15, no versículo 1, irmãos, aqui Jesus ele continua a instrução aos discípulos. Então aqui ele, perto de Pacruz já, né, irmãos? Perto de Pacruz, então ele está instruindo os discípulos. Ele diz aqui no versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui ele está dizendo para os discípulos. E é interessante, né, irmãos, que os discípulos, na verdade, nesse momento aqui, muitas coisas eles não tinham entendido, mas Jesus disse que eles já estavam limpos pela palavra que ele tinha falado. Então, as palavras de Jesus, ele mesmo disse: as minhas palavras, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida, né, irmãos? Então, as palavras de Jesus era a semente que estava nos discípulos, e essa semente ela frutificou, irmãos. Quando os discípulos eles recebem o Espírito Santo, tudo isso que Jesus disse para eles começa a fluir grandemente na vida deles, e eles adquirem um poder, uma força muito grande de seguir adiante e confessar o nome de Jesus. Mas Jesus mesmo disse para eles que enquanto ele estava com os discípulos, ele estava cuidando dos discípulos. Mas viria a hora que ele iria para a cruz, iria ser entregue, e os discípulos iriam ter que buscarmos. E hoje? Hoje, nós estamos na condição daqueles que já receberam o Espírito Santo e que tem que buscar. Não tem mais Jesus em carne e osso para nos proteger aqui, irmãos. Nós dependemos do Espírito Santo, dependemos da palavra, nós temos que ser limpos, lavados por ela constantemente. Então, muitas vezes, nós deixamos de buscar achando que já recebemos. Eu já recebi a revelação, já recebi a palavra, já recebi o Espírito Santo, já estou salvo, estou liberto, então é só seguir adiante. Mas, na verdade, irmãos, ele disse que temos que perseverar. Por que perseverar? Porque as lutas, elas vêm. As tribulações, elas vêm. As dificuldades, elas vêm em todo momento, de todos os lados, irmãos. Dificuldade. Então, nós temos que perseverar. E aí, a necessidade de estar buscando a Jesus. E diz aqui, ó, versículo 4, ó, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, irmãos, necessitamos de quê? Permanecer na palavra. O que é permanecer, irmãos? Permanecer é não sair em momento nenhum. Então, vai haver situações que vai fazer com que nós deixemos, vai querer fazer, né, com que nós deixemos a palavra. Mas nós não podemos deixar. Em momento nenhum podemos estar dispersos, né, irmãos? Temos que estar atentos, porque a palavra é ela que vai nos ajudar. É o entendimento, irmãos, que vai fazer com que tomemos atitudes corretas, porque as situações elas surgem e nós temos que tomar atitude. Imagine que na hora de você falar o que não convém, se você falar o que não convém, é porque você não tomou uma atitude correta. Você falou o que não convém. Se você falar o que convém, é porque você tomou uma atitude correta. Então é muito simples você falar o que não convém, irmãos. É muito simples você falar algo que não edifica ou que destrói. É muito fácil você soltar uma palavra que não devia ser falada. É muito fácil você pensar algo que não era para pensar. E por que isso acontece? Porque nós deixamos, por um segundo ali, ou por um milésimo de segundo, deixamos a palavra. E a palavra tem que estar em nós. Tem que frutificar, irmãos. Nós temos que usar dessa palavra. Usar do poder que ele nos dá. Porque senão usamos do nosso próprio poder. E nós não temos poder. Né? Como diz aqui, ó, versículo 4. Ó, está em mim e em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós
e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, se fizermos o que ele nos manda, somos amigo dele, ele é nosso amigo. E se não fizermos, irmãos? A palavra diz, irmãos, que aquele que anda segundo o mundo, aquele que faz a vontade do mundo, é inimigo de Deus, né, irmãos? Aquele que anda segundo as próprias vontades é inimigo de Deus. Então, somos amigos de Jesus, Jesus é nosso amigo, mas temos que fazer o que ele nos manda. E o que ele nos manda, irmãos? Aqui ele está dizendo, olha, eu mando que vocês amem uns aos outros. Eu mando que vocês guardem os meus mandamentos. Eu mando que vocês dêem muito fruto, porque assim o Pai é glorificado. Naquele dia, irmãos, imagine naquele dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a palavra fala que ele vai ser glorificado nos santos. Ele vai ser glorificado em nós, irmãos. Por quê? Porque ele veio, ele deu a vida por nós, ele pagou um preço alto e zombaram dele. Quando ele pagou o preço pelos nossos pecados, zombaram dele, cuspiram nele. E ele suportou tudo. E naquele dia, irmãos, vai ficar bem certo de que o que ele fez valeu a pena. Porque vai haver um povo que serviu a ele, que seguiu a sua palavra, um povo que foi realmente liberto do pecado, liberto, porque ele deu a vida por todos, irmãos. Ele pagou o preço por todos os pecados. Pelos meus, pelos seus e por de todo o mundo. O preço foi pago. Mas essa questão de permanecer na palavra dele, irmãos, essa que é a questão. É muito difícil, é impossível ao ser humano permanecer nas palavras de Jesus. Por isso tem que se buscar mais e mais, né, irmãos? Aqui um pouquinho mais atrás, João mesmo, capítulo 13, versículo 1, irmãos. Você vê que Judas andou junto com Jesus, ouviu tudo que Jesus passou para os discípulos e comeu junto com Jesus, estava lado a lado ali com Jesus durante todo o ministério de Jesus. E Judas, irmãos, ele se entregou ao diabo, ao maligno. Ele não foi lavado, ele não aceitou ser lavado, ele não aceitou ser liberto. Ele não recebeu a semente que Jesus lançou. Ele abriu mão dessa semente, rejeitou. E aqui diz, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ele sabia, né, irmãos, que ele ia passar deste mundo para o Pai. Há uma divisão, né, irmãos, uma separação. Né? Então esse mundo aqui, irmãos, é o que separa as pessoas do Pai. Porque as pessoas elas andam segundo o curso do mundo. E para ir para o Pai, precisa sair do mundo. Então Jesus, quando ele ora ao Pai, lá em João 17, ele diz, eu já não estou no mundo. Então Jesus, ele já estava ali em espírito, ele já estava já em outra dimensão, irmãos. Ele já não se via mais necessitando desse mundo para nada mais. Então ele já estava ali pronto para pagar o preço. E nós, irmãos? E nós? Todos os dias nós temos que buscar por isso. Não tem jeito. Aí diz aqui, versículo 2, E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então, irmãos, e aí versículo 12, né? Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus ele deu exemplo aqui, né, irmãos? Para que hoje, cada um de nós busque lavar os pés uns aos outros. E como que se lava os pés, irmãos? Se lava o entendimento, é com a palavra. A palavra é o que nos lava, a palavra é o que nos liberta, a palavra é o que nos limpa, quando nós usamos dela. Porque se tivermos a palavra e não usarmos dela, não adianta de nada, irmãos. Tem muitas pessoas aí que têm a letra. Tem pessoas que conhecem versículos e mais versículos, conhecem a Bíblia de frente para trás, conhecem muita coisa,
mas na hora de pôr em prática, irmãos, não põe nada. Na hora de pôr em prática a palavra, a pessoa anda segundo as próprias vontades, segundo os próprios desejos, segundo aquilo que ela imagina que seja certo. E nós, irmãos, somos pequenos, nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Quando nós olhamos uma situação, se não for pelo Espírito Santo, irmãos, se não for por Jesus, nós somos enganados facilmente. Seja com pessoas, seja com o sistema desse mundo, seja com o que for, nós somos enganados. Nós precisamos de Jesus. Nas mínimas coisas, nas mínimas coisas. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa lá em casa, né, irmãos? E aí dá errado, né? Aí a Viviane pergunta para mim, e aí deu certo? Fala, não, tá dando errado, deu errado. Ela fala assim, olha, a hora que dá certo. É verdade, né, irmãos? A hora que dá certo, porque, irmãos, tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que não depende da gente, irmãos. A gente acha que tem capacidade para fazer algo simples. A gente não tem capacidade. Não temos capacidade de nós mesmos para nada, irmãos. Estamos rodeados de demônios. Os demônios, eles partem para cima de nós e ele quer tirar a nossa paz. Ele quer tirar a nossa espiritualidade. Os demônios querem tirar aquilo que nós temos de precioso, irmãos. Então Jesus lava os pés, o entendimento dos discípulos aqui. E ele fala assim para Pedro, se eu lavar os pés de vocês, todo o corpo está limpo. Então basta, irmãos, basta ter entendimento. Com entendimento, irmãos, nós recebemos entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Né? Diz lá em 1 João capítulo 5, 20, e no que é verdadeiro nós estamos. Então no que é verdadeiro nós temos que permanecermos e não redar o pé em momento algum. Não redar o entendimento, irmãos. Temos que estar firme com o entendimento em Cristo. Temos que, assim como ele andou, nós temos também que andarmos. Temos que andar. 1 João capítulo 1, versículo 8. Diz assim, irmãos, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, vejam que, junto com a busca do entendimento, junto com a busca por ser lavado, nós temos que entender, nós temos pecados para ser cobertos. Nós temos pecados para ser perdoados. Nós temos transgressões que cometemos diariamente por falta de entendimento suficiente, por falta de vigilância, por falta de noção, porque muitas vezes o cristão é sem noção, muitas vezes eu sou sem noção. Então, por falta de noção, muitas vezes, por falta de vigilância, nós erramos. E não adianta dizer, eu não erro. Não adianta dizer, não, eu não vou cair nisso. Nós não podemos dizer, irmãos, eu nunca bebi na minha vida, eu não sei o que é, eu nunca tive gosto por álcool, nunca quis. Mas eu não posso dizer, eu não caio nisso. Não posso. Por quê, irmãos? Porque a carne, ela não presta. A carne, ela não presta. A carne não presta, irmãos. Então, nós temos que ser vigilantes em tudo, em tudo. Em todo momento, em todas as situações, temos que ser vigilantes. Então, não podemos dizer, eu não tenho pecado, eu não peco. Porque se eu disser que eu não peco, então Jesus é mentiroso, porque a palavra está afirmando que o homem, ele é pecador. E ele precisa ser, irmãos, lavado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser liberto. E aí diz aqui, ó, capítulo 2, versículo 1. Ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de quem, irmãos? De todo o mundo. Então, o mundo, irmãos, está cheio de pessoas que pecam e permanecem no pecado e gostam de pecar e não querem sair de lá, irmãos. Mas, querendo sair, Jesus já pagou o preço. Então ele pode resgatar, ele pode libertar, ele pode tudo, irmãos. Jesus pode, por quê? Porque ele já pagou o preço. Então o que ao homem é impossível, para Deus é possível. Não tem como eu olhar para uma pessoa do mundo e falar assim, esse não tem mais jeito. É impossível isso daí. Se eu fizer isso daí, eu estou dizendo que a palavra é mentirosa. Porque o pecado de toda a raça humana já foi pago. O problema é permanecer nas palavras de Jesus para ser liberto. Essa que é a questão, irmãos. Porque o diabo só tem poder sobre a vida do homem e da mulher quando ele quer ficar lá. Se o homem ou a mulher quiser permanecer no pecado, não tem o que se fazer. Mas se o homem ou a mulher quiser sair daquela situação, o diabo não pode segurar, irmãos. Não tem como ele segurar. Ele tentou segurar Jesus. Ele não conseguiu. Pela santidade de Jesus. Então Jesus pagou o preço. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele venceu tudo. Então o que precisa para o ser humano é se entregar a Jesus, é se entregar a sua palavra. O que precisa para o cristão é perseverar, irmãos. Perseverar naquilo que Jesus ensina. É perseverar naquilo que Jesus nos dá. Perseverar. Vem a luta, eu tenho que perseverar em Cristo. Vem a tribulação, vem a tentação. Eu tenho que receber o escape se eu não puder suportar, irmãos. Mas eu não posso me entregar. Se eu me entregar,
Pronto, acabou. Eu não posso dizer, para mim não tem mais jeito, porque eu tenho um advogado. Ele é justo. E ele pagou o preço por todo o pecado. Então não tem como eu dizer, eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho um advogado, eu não tenho um intercessor, eu não tenho uma ajuda. Não, eu tenho. Eu tenho Jesus como advogado. Então ele é a propiciação pelo meu pecado, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Versículo 3, ó. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, irmãos, todo o mundo diz, eu tenho a Deus. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Todo mundo diz, eu estou em Cristo. Se falar, você está em Cristo? Estou sim. Eu creio em Jesus. Só que eu tenho que guardar os mandamentos dele para estar nele, irmãos. Então, guardar os mandamentos dele, guardar a palavra dele, o amor dele está em mim. Para eu ter alegria, para eu ter paz, para eu vencer as dificuldades, eu tenho que perseverar, tenho que permanecer na sua palavra, irmãos. E o permanecer na palavra que é a questão. Essa é a dificuldade, irmãos, que o cristão enfrenta, e essa é a dificuldade que o mundo tem, porque o mundo, para sair da situação que está e ser liberto, precisa negar-se a si mesmo, precisa seguir após Jesus, precisa se arrepender, irmãos. E arrependimento é mudança. Arrependimento não é dizer eu estou arrependido. Arrependimento não é a pessoa chorar. Não é isso, irmãos. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança. É mudar a trajetória, irmãos. É mudar o rumo. Eu estou seguindo num rumo, eu mudo. É arrependimento. Eu estou seguindo numa direção, eu mudo para outra. Eu estou fazendo de uma forma, eu faço de outra. É arrependimento. Agora, a pessoa, ela chora, a pessoa, ela... Tem pessoas que falam que está arrependida, irmãos, mas não. Ela está passando por uma aflição ali por conta do que ela fez, do que ela praticou. E ela, por um momento, ela fala assim, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Mas não porque ela vê que é errado, não porque... Não. É porque ela está sofrendo dano ali, ela não quer sofrer o dano. Ela não quer sofrer, irmãos, não quer padecer. Mas depois ela volta a fazer de novo aquilo. Não tem arrependimento. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente, aí o negócio flui, né, irmãos? Aí o negócio flui. Aqui em 2 João, irmãos, um pouquinho mais à frente aí, o versículo 4, irmãos. Aqui diz assim, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é essa, que andemos segundo o que, irmãos? Os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, irmãos, o amor está nisso. O amor está em guardar os mandamentos de Jesus. Aí, para muitos, os mandamentos de Jesus pode ser pesado. Para muitos, os mandamentos de Jesus pode ser contrário. E vai ser mesmo. Contrário à sua natureza humana. E a impressão que dá é que o cristão não ama, irmãos. Por quê? Porque quando o cristão ele exerce o amor de Cristo, ele vai contra a natureza do ser humano. E quando ele vai contra a natureza do ser humano, a impressão que dá é que o amor não está nele. Ele não tem amor. Ela não tem amor. Por quê? Porque o amor segundo Deus é diferente do amor segundo o mundo. Imagine que uma pessoa que você gosta, uma pessoa que é próxima de você, ela comete um erro, uma transgressão, e você quer ajudar ela. Então, se você não tiver a Cristo, irmãos, você vai ver o que ela precisa ouvir, o que você precisa falar para ela se animar, e você vai falar. E ela vai achar que você é a melhor pessoa do mundo, porque você ajudou ela. Agora, quando você tem a Cristo, você tem um amor dentro de você, porque você tem a palavra, você permanece na palavra, você persevera na palavra, você é lavado por essa palavra, você quer salvação em Cristo. E aí você se dirige a essa pessoa e você fala o que ela precisa ouvir. Você fala a verdade para ela. Você dá um conselho segundo aquilo que Jesus ensina. E na cabeça dela, você é a pior pessoa do mundo. Você não tem amor, você não tem misericórdia, você não tem nada. Porque o amor que você dá a ela, esse amor serve para ela se arrepender, serve para ela se libertar, serve para ela mudar de vida. E muitas vezes a pessoa não quer. Muitas vezes não queremos. Então essa é a questão. Versículo 6, né? Ó. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão.
Então, irmãos, nós recebemos muitas coisas da parte de Deus, muitas coisas. Nós recebemos, irmãos, entendimento para nos manter no caminho, entendimento para salvar pessoas, caso elas queiram, entendimento para conduzir pessoas a Cristo, para reconciliar pessoas com Deus. Esse poder está em nossas vidas. Mas, primeiro, não podemos nos afligir diante dos demônios, né, irmãos? Não podemos se intimidar, ser intimidados pelos demônios. Não podemos ser intimidados por pessoas. Quando as pessoas olharem e falarem, né? Você não tem amor. Você tem que estar firme, irmãos, firme no entendimento de Jesus. Você tem que estar firme que você tem o amor de Cristo derramado sobre a sua vida e que você não está mais em trevas, você não está mais na lei, você não está mais debaixo do pecado. Você está debaixo da graça de Deus e vai manifestar o poder de Deus, e vai manifestar a luz, e vai manifestar o sal, e vai preservar o mundo da corrupção, e vai fazer o que a palavra diz, irmãos. Sal é isso. Sal é preservar da corrupção. Então, se eu quero ser sal num lugar, eu vou buscar preservar aquele ambiente da corrupção. As pessoas dali não querem, então eu me retiro dali, sacudo o pó do pé e saio. E pronto. Ah, não tem amor? Tem, o amor de Cristo. O amor que você quer, o mundo tem para dar. É a paz do mundo. A paz do mundo é momentânea. A paz do mundo, irmãos, é o intervalo entre uma guerra e outra. É bem isso. Então as pessoas estão com uma dificuldade, o diabo dá uma paz para eles, dura bem pouquinho. Daqui a pouco eles estão aflitos de novo. E assim vai. Assim eles tocam a vida e dá tudo certo para eles. Para nós, irmãos, o negócio é mais estreito. Aqui, ó, no versículo 9, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, irmãos, se eu sair fora da doutrina de Cristo, se eu ir além, se eu não me contentar com aquilo que Jesus tem me dado e querer algo a mais, irmãos, o que eu buscar mais é perdido. Eu vou me corromper. Então, se eu quero ter o Pai, se eu quero ter o Filho, se eu quero ter Deus na minha vida, eu tenho que perseverar na doutrina de Cristo. Eu não posso prevaricar, eu não posso ir além de nada disso. Eu tenho que permanecer firme naquilo que Jesus tem ensinado. Versículo 10, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Que bênção, né, irmãos? Imagina, ele escreveu algo aqui maravilhoso, espetacular. Imagine falando face a face o quanto que ele não ia instruir, né, irmão João? Então, e nós precisamos, irmãos, precisamos a cada dia perseverar, precisamos a cada dia lutar, irmãos, lutar pelo que é justo, pelo que é honesto, pelo que é verdadeiro, irmãos. Precisamos, não podemos nos enganar com o mundo, não. Jesus, ele disse algo interessante aqui em João capítulo 7, irmãos. João capítulo 7, versículo 1. Aqui Jesus fala algo interessante que serve para nós, irmãos. Diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que coisa, irmãos. Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Irmãos, isso aqui serve para nós, porque nós estamos na condição de Jesus aqui. E esses irmãos de Jesus estão na condição do mundo, as pessoas do mundo. Então as pessoas que se dirigem a nós, as pessoas elas não creem naquilo que nós cremos. Mas o tempo dela é todo, irmão. Todo dia é o dia deles. Todo tempo é o tempo deles. Eles vivem para esse mundo. Esse mundo é do maligno, eles servem ao maligno e eles vão adiante. Mas para nós não. Nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis, irmãos. Nós não podemos entrar no embalo deles. Jesus diz aqui por quê, ó. Versículo 7, ó. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são o quê, irmãos? Mas, então, irmãos, imagine que vocês têm uma palavra dentro de vocês. Uma palavra. Nós temos uma palavra que nos lava, que nos limpa. Uma palavra que nos liberta. Uma palavra que, se nós guardarmos ela, nós somos amigos de Deus. Nós temos uma palavra que manifesta o pecado do mundo. E manifesta o meu pecado também. Nós temos uma palavra, irmãos,
que julga o cristão em todo momento. Para quê? Para ele não ser julgado e condenado com o mundo. Então nós somos julgados por essa palavra todos os dias, em todo instante. Como assim? Para condenação? Não. É a palavra dizendo, olha, isso está errado, isso está certo, isso está errado, tem que sair daí. Você não pode fazer isso. Isso é a palavra julgando, é a palavra mostrando para nós, irmãos, o que não convém, o que não pode. Para quê? Para lá na frente, nós estarmos de pé diante de Deus, quando Jesus vier. Então nós temos essa palavra em nós, e nós estamos em contato em todo o tempo com o mundo. Essa palavra que nós temos manifesta a má conduta do mundo, irmãos. Manifesta o pecado que eles estão, manifesta a forma errada como eles andam, manifesta que o mundo está em trevas, que o mundo jaz no maligno mesmo. Como que o mundo vai nos amar, irmãos? Como? De que forma? Como que o mundo vai nos receber bem? É impossível. Não tem como isso daí, irmãos. É impossível. Então Jesus fala assim, ó, o dia de vocês é todo dia. O mundo não pode odiar vocês, mas o mundo me odeia. Aí ele diz aqui, ó, versículo 8, ó, subi vós a essa festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. E depois, irmãos, depois ele subiu para a festa. Mas estava lá o povo lá esperando ele para matar ele. Então quer dizer, porque queriam matar ele em todo tempo. Por quê, irmãos? Porque Jesus era uma ameaça. Jesus era uma ameaça aos planos de todo o povo. Então, o povo queria andar segundo o curso do mundo mesmo. Eles tinham uma lei, tinham um Senhor, eles tinham a doutrina deles, e eles queriam ficar em paz com isso daí. Chega Jesus mostrando um novo Deus, um novo Senhor, mostrando uma nova palavra, uma nova doutrina, expondo o pecado deles, expondo a vida deles. Como que eles iriam amar Jesus? Não tem como mesmo não. Só se quisessem se converter, né, irmãos? Só se quisessem permanecer nas palavras de Jesus. Conosco não vai ser diferente não, irmãos. Não vai ser não. Então, o contato que nós temos, né, com o mundo é porque temos que ter contato com o mundo, temos que honrar, né, irmãos? Honrar pai, honrar mãe, temos que cuidar, mas sempre com vigilância, irmãos. Sempre com vigilância, porque, acima de tudo, nós temos um Espírito Santo, nós temos uma palavra, nós temos uma salvação a preservar. E a nossa salvação, irmãos, ela está em perigo em todo momento. A nossa vida espiritual está em perigo em todo momento. Nós somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matador, irmãos. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, aquele que intercede por nós, aquele que já venceu tudo, irmãos, tudo por amor aos escolhidos. Então nós temos que ser gratos a Jesus, temos que a cada dia valorizarmos tudo aquilo que Ele tem nos dado. Nas mínimas coisas, Ele nos ajuda, até nas mínimas coisas. Porque se Ele não nos ajudar, o diabo não deixa, irmãos, não deixa nós seguirmos adiante. Ele quer nos derrubar, quer passar rasteira em nós em todo o tempo. Se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual, ficaríamos perplexos. Ficaríamos assustados de ver o tanto de demônio que está ao nosso redor, querendo destruir nossa vida, nossa família, irmãos. Então, temos que buscar por aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, temos que interceder por eles, temos que nos revestir. É a melhor forma de ajudar, irmãos, aqueles que não têm a Jesus. Se você tem alguém que não tem Jesus ainda, que não teve encontro com Jesus, que não segue após Jesus e que você ama, a melhor forma é interceder por ele, é se revestir, é estar de pé para poder ajudar, irmãos. Eles precisam de ajuda. Ah, o meu esposo não está na palavra, ele precisa de ajuda. Meu filho não está na palavra, precisa de ajuda, precisa de intercessão, precisa de cuidados, precisa, irmãos, precisa. Eles não têm condições de cuidar de ninguém. Eles não têm condições de orientar alguém quanto à salvação. Mas nós temos condições de ajudar, nós temos condições de orientar. E aí, irmãos, o Espírito Santo, ele faz o resto, né, irmãos? Porque um é o que semeia, um é o que rega, mas Deus dá o crescimento, né, irmãos? Então, nosso papel o que é? É semear. Nosso papel é regar, é cuidarmos. Mas o crescimento, Jesus vai dar. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Vamos orar, agradecer a Jesus. Senhor Jesus,